Romanos capítulo 5 versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. E não foi assim o dom. Paulo fala do dom da graça de Deus que foi oferecida aos filhos dos homens por Deus, mediante a vinda do Messias prometido, Jesus de Nazaré. Ele que também é chamado de Redentor da humanidade, de acordo com o Evangelho da Nova Aliança. Este dom também pode ser classificado de dom da salvação, em que a obra perfeita de redenção realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo proporcionou para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, o Salvador. Como a ofensa. Certamente, o autor se reporta ao pecado praticado ainda no Jardim do Éden pelo primeiro homem chamado Adão. Ele que tinha apenas um mandamento a ser cumprido: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas que em um ato de desobediência deliberada resolveu, por meio do seu livre-arbítrio, ofender a soberania de Deus, quando foi influenciado pela prática do pecado. Por um só que pecou. Adão é o nome que vem na mente do apóstolo dos gentios, porque por meio dele toda a humanidade sofreu as mais terríveis consequências que possamos imaginar. Com o pecado de Adão, uma força que até então estava oculta na terra passou a influenciar as ações de rebelião sobre os seres humanos. Porque o diabo com os seus demônios começaram a construir o império do mal e das trevas. Porque o juízo veio de uma só ofensa. O pecado praticado por Adão contra a Deus foi algo que deferiu um golpe contra o governo de Deus. Porque até então, o Criador quem reinava sobre a vida de Adão. E com a desobediência da criatura contra o Criador, então, não deu outra. Porque já havia uma sentença demarcada para a desobediência, o que não tardou em ser executada, com consequências horríveis. Na verdade, para a condenação. Antes da lei de Moisés, a condenação era o juízo da morte, como consequência dos pecados cometidos, seja a morte física, como também a morte espiritual. Durante a lei, a condenação era ser banido por ser transgressor das exigências da legislação de Moisés. Hoje a condenação é a morte espiritual, mas principalmente a destinação eterna para a segunda morte no inferno. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Os estudiosos da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação, compreendem que a nova aliança da graça de Deus, pelo Evangelho das Boas Novas de Cristo, é a melhor e mais preciosa aliança de Deus com a humanidade. Porque a multiforme graça de Deus superabundou em meio ao caos. Tudo convergia para o juízo quando Deus resolveu manifestar sua graça salvadora para a justificação. Quando a graça de Deus se manifestou por meio do seu Messias, foi na verdade o maior ato de amor, bondade e misericórdia de Deus para com sua criação, principalmente para os filhos dos homens. Desde Adão até a vinda do Emanuel de Deus foram praticadas incontáveis ofensas pelos seres humanos contra a vontade de Deus. A expectação de juízo era premente, porque a medida da justiça de Deus estava cheia. No entanto, prevaleceu o amor de Deus por todos os viventes.